Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Como de costume, nós refletimos todos os domingos a liturgia da palavra, os textos que é proposto pela igreja. E hoje, segundo domingo do tempo comum, voltando aí ao tempo comum, tempo em que nós contemplamos e meditamos a vida pública de Jesus, o ministério de Jesus, e hoje nós iremos contemplar e meditar esse tema, Pedro, a pedra de tropeço dos protestantes. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é extraído de São João, capítulo 1, versículo do 35 ao 42. E nós iremos iniciar pelo evangelho, principalmente porque é aqui nesse evangelho onde existe um versículo que é a pedra de tropeço para todo e qualquer protestante que se recusa a ouvir a voz de Deus. Diz o evangelho assim: naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, aqui é João Batista, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Então veja, André, que era irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João Batista e seguiram Jesus. E André, continuando o evangelho, o evangelho diz, ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Simão, até aqui, Simão. E lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Veja, o texto repete Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então é a partir daqui, desse versículo 42, que eu quero tomar a nossa reflexão. Então André conduziu Simão, ainda não era chamado de Pedro, a Jesus. Jesus olhou bem para ele, olhou fixo nos seus olhos e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. E esta pedra bruta, esta pedra que foi escolhida pelo edificador da igreja, esta pedra que foi escolhida com o olhar daqueles que procuram pedras preciosas. Jesus fazendo às vezes de construtor, de edificador, olhou para Simão e, fitando nele os olhos, disse: Tu, Simão, filho de João, serás chamado a partir de agora de Cefas, ou seja, serás chamado a partir de agora pedra, Kefas ou Petros. E aqui está a pedra de tropeço, porque
Quando Jesus, em Mateus 16, versículo 18, diz: Tu és Pedro. Ali Jesus não usa a palavra Pedro. Ali Jesus usa a palavra Kefas ou Petros, dependendo da tradução, dependendo, melhor dizendo, da língua original em que o texto está escrito. Ali Jesus diz: Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Meus amados irmãos, nós sabemos que no contexto bíblico e em toda a história dos textos sagrados, quando o Senhor chama um homem e muda o seu nome, por exemplo, como aconteceu com Abrão. Abrão, esposo de Sarai, passou a se chamar Abraão. A palavra Abraão significa pai de uma grande nação, ou pai de uma grande multidão, ou pai de muitos povos. Então, de Abrão, o Senhor coloca o nome, muda o nome para Abraão. E o nome que lhe é posto pelo próprio Deus significa a missão que ele recebeu do Senhor. Então, Abraão significa pai de muitas pessoas, de muitos povos, de muitas nações. E esse nome tem tudo a ver com a missão, o encargo que o Senhor Deus colocava sobre Abraão. Por exemplo, o neto de Abraão, Jacó, passou a se chamar, ao invés de Jacó, pelo próprio Senhor Deus, Israel. O nome Israel, que foi posto no lugar de Jacó, que substitui o nome Jacó, é exatamente para designar a missão que Jacó iria exercer. Ou seja, dele, a partir dele, dos seus descendentes, dos seus filhos, iria se ser gerado, iria se iniciar o povo de Israel. Por isso Jacó foi chamado pelo Senhor de Israel. E no Novo Testamento se dá a mesma coisa para a edificação da igreja. O Senhor chama Pedro e diz a Pedro: Tu eras Simão, tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás a partir de agora de Kefas ou Petros, que quer dizer pedra. E isso designa, isto é a base para o versículo 18 do capítulo 16 de São Mateus, quando Jesus olha para Pedro e ali, exercendo a função de edificador, de construtor, podemos até dizer na linguagem popular de pedreiro, que edificaria a igreja, diz a Pedro, diz a pedra: Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aqui, meus irmãos, é onde está a pedra de tropeço, porque a respeito de Abrão, quando tem o seu nome mudado para Abraão, eles compreendem que porque Abraão é o pai de todos nós, na fé, pai da fé. E aqui também eles caem, tropeçam, porque quando se fala de Jacó e se vê o nome de Jacó sendo substituído por Israel, eles também aceitam, porque sabe que Israel, que Jacó, os seus filhos, gerou as 12 tribos de Israel. E por isso o nome dado a ele pelo próprio Deus, profeticamente revela que de Jacó surgiria o povo eleito, o povo de Israel. E quando chega em Pedro, que tem essa substituição do nome, eles rejeitam totalmente. E por que eles rejeitam? Eles rejeitam por dois motivos. Primeiro motivo, a primeira leitura de hoje vem nos falar. Quando o Senhor, na primeira leitura de hoje, no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 3b,
ao versículo 10 e depois o versículo 19. O primeiro motivo, aqui na primeira leitura de hoje, existem os dois motivos pelo qual Pedro é pedra de tropeço para os protestantes. Primeiro motivo, porque o próprio Senhor, com suas palavras, chama os protestantes para servi-lo no templo, para servi-lo na igreja, para servi-lo na sua igreja que ele mesmo edificou na pessoa de Pedro. O próprio Senhor diz, como disse a Samuel. Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli. Então veja, o Senhor chama todos os protestantes. E o que é que eles fazem? Eles confundem a voz do Senhor com a voz dos seus pastores. Confundem a voz do Senhor com a voz dos seus pastores. E o Senhor continua a chamar, porque ele vai até Eli e ele diz: volta a dormir. E no versículo 6, o Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: tu me chamastes? Aqui estou. E Eli respondeu mais uma vez: não te chamei. Ou seja, o Senhor chama cada protestante para voltar para casa, para voltar para a igreja. E o que é que acontece? Eles, ao invés de ouvir a voz do Senhor, buscam ouvir a voz dos homens. E o interessante, o mais interessante, é que no versículo 8, o Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se e foi para junto de Eli e disse: tu me chamastes? Aqui estou. E Eli respondeu. Que era o Senhor que estava chamando o menino. Ou melhor, e Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então é uma pena porque o Senhor chama e eles não dão ouvido. É uma pena porque o Senhor chama e eles não dão ouvido. Por quê? Porque eles vão aos seus pastores. Mas se um dia eles se derem conta e ao invés de ir aos seus pastores, eles forem ao sacerdote, ou seja, eles vierem a um sacerdote, a um ministro do próprio Cristo, aí sim esse ministro se dará conta de que aquele chamado que eles estão ouvindo é o Senhor que chama e dirá: volta a dormir. Se te chamares de novo, se te chamarem de novo, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo escuta. E assim aconteceu. O Senhor chamou Samuel e Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo escuta. E aí Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Meus amados irmãos, por que eu dizia que Pedro é pedra de tropeço para os protestantes? Porque eles sabem, eles escutam o Senhor chamar, mas não conseguem compreender. E por isso, eles não querendo ouvir a voz do Senhor, eles rejeitam aquilo que é para eles o chamado da salvação de suas almas. E por isso, meus amados irmãos, acontece com eles o que acontece na segunda leitura de hoje. A divisão constante, a divisão e o relativismo constante. E por isso, o apóstolo Pedro, ou melhor, o apóstolo Paulo, vem dizer qual é a condição do meio protestante nos dias atuais. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade,
mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que a pessoa venha cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Aqui, essa linguagem de Paulo para falar sobre as práticas de impureza, as práticas de fornicação, as práticas de prostituição que os coríntios viviam dentro da igreja, eu uso esta mesma linguagem para falar aquilo que o Senhor falou com o seu povo nos tempos antigos, no Antigo Testamento. Porque o Senhor dizia que o povo abandonou o Senhor para se prostituir com outros deuses. Esta é a linguagem de todo o Antigo Testamento para designar Israel, para designar Jerusalém como a meretriz, e inúmeros profetas, principalmente o profeta Oséias, fala desta forma para dizer que o povo de Deus se prostituía com outros deuses. E aqui eu uso esse texto no contexto de uma prostituição espiritual para dizer que os protestantes não se deram conta que a imoralidade espiritual, que a prostituição espiritual de deixar a igreja de Cristo para estar em outras igrejas leva a eles um grande pecado, um pecado que brada aos céus. E por isso, o Senhor vem dizer no versículo 19: ou ignorais que os vossos corpos são templo, santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus. E aqui eu uso a linguagem espiritual para dizer, eles não se deram conta ainda que os seus corpos são templo do Espírito Santo e que eles precisam retornar para Deus, que eles precisam retornar para a igreja. E ele diz: e portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmo. De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com os vossos corpos. Meus amados irmãos, aqui está o motivo pelo qual Pedro é pedra de tropeço. Porque eles ouvem a palavra de Deus, mas não escutam. Assim como Jesus disse com os fariseus, vocês ouvem, mas não escutam. Por quê? Porque os vossos ouvidos estão cerrados. Cerrados por quê? Porque eles querem ouvir os seus mestres, como os fariseus fazem, como os fariseus fizeram. E por isso cai nessa divisão, nessa falta de comunhão que o apóstolo Paulo usa para falar da igreja de Corinto, que está dividida e está prostituída e está vivendo uma fornicação, não somente na questão da imoralidade sexual, mas uma fornicação espiritual, porque os coríntios também cultuavam e adoravam outros deuses. Era uma cidade portuária, onde existia muita prostituição sexual mesmo, e também era uma cidade que estava cheia de templos pagãos, de templo de ídolos, e existia também uma fornicação e uma prostituição espiritual. E aqui eu faço essa analogia, tanto da primeira leitura, o Senhor que chama Samuel, o Senhor que chama os protestantes, e eles buscam ouvir não a voz do Senhor, mas ouvir a voz dos seus próprios mestres.
E quando se derem conta, ou se darem conta de que o Senhor fala, ouvirão a voz do Senhor. E se ouvirem a voz do Senhor por meio dos seus ministros, por meio dos seus servos na Igreja Católica, eles voltarão para ela, eles voltarão para o Senhor, como Samuel voltou para o Senhor depois de ouvir o profeta Eli dizendo: se tu ouvires de novo a voz, dizei, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E do outro lado, se eles ouvirem essa voz, a voz da igreja, a voz de Cristo, porque o próprio Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve. Se eles ouvirem a voz da igreja, eles sairão desta fornicação espiritual, desta prostituição espiritual, e deixarão de estar em busca de outros deuses, segundo as suas mentalidades, as suas ideias, as suas ideologias, e retornarão para a Igreja de Cristo. E aí sim poderão dizer o que o Salmo está nos ensinando neste domingo. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Somente ouvindo a voz de Deus, somente ouvindo a voz do Senhor por meio da sua igreja, eles poderão abandonar a prostituição espiritual e poder cantar: eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ainda aqui ao canal Jesus é o Caminho e compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e a sua misericórdia para podermos perseverar na Igreja de Cristo, na igreja que Ele fundou, na pedra que é Pedro. Amém.